Muito boa noite, está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 1º de maio, dia dos trabalhadores, dia de todos nós, né? Eu já estou aqui conectada no nosso chat, olha, boa noite Rio de Janeiro, boa noite Macapá, Niterói, Recife, Santa Maria, Vitória e Cuiabá, muita gente já conectada aqui na salinha de espera. Eu já aproveito para pedir para a nossa audiência dar um like aqui embaixo no nosso vídeo, para quem estiver acompanhando pelo YouTube, seguir o nosso canal, nossos canais no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E no Facebook, já sabe, compartilha com todos o link do ICL, vamos fazer a nossa mensagem, a nossa informação chegar nos 4 cantos do planeta. Eu começo com você, Guga, que já está aqui na tela. Boa noite para você em Brasília. Teve um feriadinho aí, deu para aproveitar o dia de hoje? Eu aproveitei a manhã de hoje, mas é aquele negócio, né? A notícia não tem feriado, então a gente tem que estar postos aqui para informar essa comunidade maravilhosa do ICL e hoje, claro, é dia de notícia. É dia de notícias. Eu vou chamar a nossa primeira convidada que vai participar deste programa inteiro com a gente, que é a Carol Lourenço. Boa noite, Carol. Aproveitou o feriado hoje? Boa noite. Aproveitei até agora à tarde, mas hoje não é só um dia de notícia, como um dia muito político, né? Tradicionalmente. E hoje não foi diferente esse ano. É isso aí. Hoje à tarde, o presidente Lula participou de um ato em homenagem aos trabalhadores com lideranças sindicais no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque quem também não ficou em casa neste feriado foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente fez seu primeiro evento público desde que deixou a presidência e participou da AgriShow, o maior evento de agronegócio da América Latina, que acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Bolsonaro participou do evento acompanhado de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, discursou para apoiadores e declarou que não será candidato em 2024. Carol, vou começar com você, porque como ele declarou que não será candidato em 2024, estaria então Bolsonaro antecipando a sua possível inelegibilidade? 26, né? Que ele disse que não seria candidato, certo? 26, exatamente. Já estava, gente, vai ser prefeito da onde? Da minha cidade? Novo, meu Deus. Não, 24 ele falou 24, mas tem outro momento que ele também sugere 26, mas ele fala também já 24, porque tem gente achando que ele pode precisar de imunidade parlamentar já, entendeu? Sim. Então, nem 24, é nem 26. Vamos considerar os 2 anos. Sim. Acho que pode ser que ele esteja considerando isso, mas é também uma postura política, né? Você se retirar do jogo para depois dizer que forças maiores te conduziram de volta para o jogo. Então, um não candidato, né, sempre pode se mover de algumas maneiras, parecer que está acenando para a construção de uma certa nova liderança, e depois, né, diz que, olha, apesar de tudo, forças maiores me colocaram como possível candidato. O que não é uma postura muito do Bolsonaro, né? Porque isso tende a ser uma postura muito elegante, né, na política, né, de maneira alguma, que não combina muito com um perfil, né, mais arrogante, né, que o Bolsonaro construiu até agora. É isso, assim, eu acho um pouco. E, Guga, a presença do governador de São Paulo, Tarcísio, ao lado dele, será que a gente poderia fazer a leitura de um possível apoio à candidatura do Tarcísio à presidência? O Bolsonaro, ele hoje tem um momento em que ele diz literalmente que existem pessoas melhores do que ele para serem candidatas em 2026. E tem esse momento que ele também nega que vai ser candidato em 2024, na eleição do próximo ano. Então, ele está, claro, ele sabe, ele está se conformando com a inelegibilidade, né? Ele vai ficar inelegível, isso já ele sabe, todos sabem, todo mundo em volta dele sabe. Então, mas ao mesmo tempo, ele vai e acaba elevando, colocando o Tarcísio ali, né? Falando do lado do Tarcísio que tem gente melhor, mas aí depois, como ele vê que está abrindo espaço demais para o Tarcísio, ele fala, mas eu não tenho pretensão
política e nem o Tarcísio. Ele meio que tira o Tarcísio. E aí deixa meio que aberto. Vai ter gente melhor para 2026, deixando um espaço aberto para um outro nome que talvez não seja o Tarcísio. A gente não sabe muito bem se ele estará ainda abraçado ao Tarcísio em 2026. A gente não sabe se vai ser de interesse de nenhum dos dois. Por enquanto, um está usando o outro. O Tarcísio precisa permanecer na sombra do bolsonarismo porque não tem força para caminhar sozinho ainda na política. Dependendo do que acontecer com o Bolsonaro, se torne inelegível. Talvez passe uns dias na cadeia por decisão de um juiz de primeira instância. Quem sabe até 2026 ele seja condenado e transitado em julgado em algum processo que ele possa ficar preso. Então, dependendo do que acontecer com ele, não será uma boa companhia para Tarcísio. Mas Tarcísio, por hora, segue usando o bolsonarismo, segue ali ao lado de Jair Bolsonaro, fazendo esse papel de quem é grato ao bolsonarismo. Na verdade, ele não é grato, ele não quer agradecer ao bolsonarismo, ele quer seguir com o bolsonarismo do lado dele, mas ele tem Kassab, ele tem outras forças políticas que desagradam o bolsonarismo com ele, e a gente não sabe, como eu falei, como estará Jair Bolsonaro. A gente sabe que ele estará mal na fita. Sim. Guga, você achou o ex-presidente à vontade nesta volta ao encontro do público de apoiadores? Ele estava num ambiente que é um ambiente onde ele tem uma militância favorável. Ele estava num evento onde uma parte do evento estava ali a favor dele, foi colocada uma claque ali a favor dele, ele óbvio que se colocou numa posição favorável, então é fácil você diz o ex-presidente ou o presidente? Desculpa. O ex-presidente. Eu estou falando do Bolsonaro. Eu estou falando do Bolsonaro. Ele se colocou, assim, lá na AgriShow, ele se colocou nessa posição favorável a ele, junto a um público que ele sabe que vai bater, vai aplaudir palma e vai gritar mito, como gritaram mito, né? Então é muito fácil falar para essa plateia. Agora, o que ele tentou fazer foi passar a imagem de alguém que é robusto, de alguém que é grande, exatamente para tratar com a realidade, que foi a da volta dele ao Brasil. Na volta dele ao Brasil, ele teve uma recepção minúscula. Então, para tentar abafar isso e passar a imagem de que é grande, ele vai num evento onde ele sabe que terá uma claque a favor dele, e ele faz motociata, carreata, que é muito mais fácil de você inflar ou de você pelo menos passar uma imagem de que tinha gente. Mas a realidade de Jair Bolsonaro é aquela quando ele chegou no aeroporto de Brasília, na volta dos Estados Unidos, depois de 3 meses de férias, onde ele é recebido por mais gente da polícia do que por militante. Tinha mais policial do que militante. Aquela é a realidade. Sim. Bom, e o ministro... Vai lá, Carol, depois eu... Não, eu ia só concordar com esse ponto do Guga e mostrar que há muitas outras simbologias que mostram, de fato, que foi uma escolha muito pensada, casada, então, inegavelmente, teve uma participação, né, do público organizada, mas do público muito maior do que da chegada de Brasília, e a própria escolha da data, né, do 1º de maio, para estar num evento que é do setor econômico e não dos trabalhadores, se opondo à ideia, né, de trabalhadores com direitos, o próprio conteúdo do discurso, né, se opondo, né, ao processo, por exemplo, de regularização de terras que o presidente Lula, né, assinou para povos indígenas na sexta-feira, no acampamento de Brasília. Então, né, foi uma escolha muito bem casada para se contrapor, apesar dele não se colocar como presidenciável, mas contrapor, né, a figura do atual presidente, né, do Lula, que estava fazendo uma agenda exatamente oposta e alguns quilômetros de distância da dele. Exatamente. E o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que havia, né, cancelado a participação depois que os organizadores da AgriShow convidaram Bolsonaro, ele voltou atrás. E como a organização do evento cancelou o show de abertura, Fávaro disse que vai participar do evento amanhã. Carol, eu queria entender com você, você acha que o Banco do Brasil fez bem em cancelar o patrocínio do evento? Acho, mas assim... Porque foi uma crise, né, política o que aconteceu. Que se, por um lado, a base bolsonarista é uma base muito ligada ao agronegócio, a gente tem uma divisão do que a gente pode chamar do agronegócio brasileiro. E ela está
presente no governo Lula. O governo Lula tem interesses em promover internacionalmente. Então, a ideia, né, da retirada, primeiro, do ministro foi uma ideia de se opor politicamente, mas, né, tem sinais nos bastidores de que, assim, não, né? Bota o pé de volta, porque esse setor econômico é nosso, né? Mas, por um outro lado, é positivo você retirar, sobretudo, parte de financiamento público, né, de uma empresa pública, de um evento que estava tendo um contorno, né, muito militante. Então, eu acho que esse modelo, que é a volta do ministro, eu acho importante, né? Sobretudo porque ele é, de fato, responsável por dar conta e garantir, né, uma série de novos incentivos a esse setor, que é o setor mais produtivo atual da economia brasileira, né? Agora, Guga, o agro é fechado mesmo com o bolsonarismo, porque tira-se uma pessoa que tem o poder, né, de patrocinar, a caneta na mão, para tomar várias iniciativas e medidas a favor, né, do agro, para um ex-presidente, né, que está sendo processado, com 1000 processos nas costas. Parece um pouco estranho, né? Não parece uma medida inteligente, assim, no primeiro momento, esse tipo de troca, porque não tem o mesmo peso, né? Tem estratégia. Só uma pergunta. Por acaso está tendo alguma interferência aqui do meu áudio? Se tiver algum barulho, porque aqui tem barulho, não, né? Não, certo. Tá, se tiver, me avisem, por favor. Gente, olha, essa questão da AgriShow, claro que o Bolsonaro, ele tem a maioria do agro, a maior parte é até reacionária. Tem aquela crítica, o agro é fascista? Claro que não em todo, mas tem uma parte que de fato e eles provam isso mais uma vez, quando eles dão espaço para um golpista, em detrimento de colocar ali um ministro da Agricultura do governo atual, de um sujeito que está sendo acusado de ir contra a Constituição, contra a democracia. Não é qualquer coisa, não é só um ex-presidente, é um ex-presidente que tem agora essa pencha de ser um cara que ataca a democracia, um golpista, um fascista, mas um golpista. Não quer aceitar que ele seja um fascista, um golpista terão que aceitar, porque é um fato que a justiça, inclusive, comprovará em breve. Mas só dele ser um suspeito de golpismo, você não poderia colocar o seu palanque a serviço desse sujeito para servir como a volta política dele. E quem fez isso foi o presidente, né, da associação, que é presidente de um dos sindicatos que compõem esse evento da AgriShow. Esse que fez isso, ele é um bolsonarista, de fato. E ele topou, parece que a ideia foi do Tarcísio. Tarcísio falou, vou levar o Bolsonaro, e esse presidente da AgriShow, Flávio Murrato, é uma coisa dessa, tenho até o nome dele aqui em algum lugar, ele simplesmente topou fazer isso, desconvidando o ministro da Agricultura, dizendo para ele ir só a partir do segundo dia, para não topar lá com o Bolsonaro e não criar nenhum tipo de constrangimento. Então, mas isso partiu do presidente da AgriShow, só que isso, claro, trouxe descontentamento para parte dos associados que estão ali, que vão fazer negócios nesse evento. Então, teve uma repercussão negativa, eles tiveram que cancelar a abertura exatamente para evitar de servir de palco para o Bolsonaro, que mesmo assim hoje usou o evento como palco, mas isso partiu de não partiu de todos. A AgriShow, enfim, ela é composta por várias entidades, várias associações, e teve esse, que é presidente de um sindicato, não me lembro qual, que é o presidente da AgriShow, que foi quem fez isso junto com o Tarcísio. Então, não foram todos, pelo menos, a gente vê que não foram todos, tanto que cancelaram, mas, enfim, acaba passando uma imagem de que o agro é reacionário em grande medida. Agora, Carol, o fato do ministro ter cancelado a participação, depois agora vai participar na terça-feira, você acha que ali também existe uma estratégia de marcação de território, ou seja, não deixar o agro ali 100% para o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo menos aquele espaço em que estão todos reunidos? Acho, sem dúvidas, que foi isso, né? E, assim, teve essa ida e volta, né, que sempre é tensa, mas é muito interessante perceber o que é a agenda do agro, né? Que a gente pode chamar de agenda doméstica do agro. Então, a agenda doméstica do agro é uma agenda, né, que mobiliza, que tem, né, que incentiva diretamente a construção da bancada do agro no Congresso, né, que está muito presente no Centro-Oeste, no Norte, né? Essa agenda doméstica. Mas existe a agenda econômica internacional do agro. E a agenda econômica internacional do agro, que é uma agenda de mercado,
ela tem que se contrapor ao discurso que o Bolsonaro, por exemplo, fez, por uma questão de acordos comerciais com a União Europeia, com a própria China. Então, assim, a agenda do agro de política econômica, ela não pode dizer que é contra a regularização de terras indígenas, porque isso está fora dos acordos internacionais, né, com a União Europeia. Então, é ambíguo mesmo, né? Se, por um lado, a agenda do setor doméstico é uma agenda, né, de elevar a tensão e o sangue, e olha, né, esses trabalhadores vagabundos. Por um outro lado, a grande agenda, né, econômica, de fato, do agro é uma agenda, né, que tem que estar em acordo com alguns tratados comerciais internacionais importantes, no qual o Brasil precisa se comprometer com mitigar o desmatamento, com regularizar terras indígenas, porque senão não pode vender. Gente, vamos falar agora sobre a participação do presidente Lula no ato sindical do Dia dos Trabalhadores, dia de hoje, porque Lula fez um discurso em que reforçou as medidas de valorização do salário mínimo e a isenção do imposto de renda, além de ter prometido investimentos em universidades federais. Guga, qual a importância e o que representa a participação de Lula num evento aberto ao público no dia de hoje, dia 1º de maio, hein? O dia 1º de maio, como falou a Carol no início do programa, é um dia político, é um dia onde os políticos eles estão ali para expor qual que é o papel dele como presidente. Se é um presidente que vai defender os trabalhadores, se é um presidente que vai atacar os trabalhadores, se é um presidente que vai ficar só do lado do patrão. Então, hoje foi um dia para o Lula marcar posição, para fazer anúncios de promessas de campanha que agora ele já está cumprindo, para tentar, dessa maneira, ganhar fôlego, ganhar popularidade, porque ele sabe que tem pela frente um Congresso muito difícil de negociar e que vai depender muito do humor do Brasil com o Lula para que esse Congresso, de fato, que o Lula consiga, de fato, impor ao Congresso ou conseguir fazer com que o Congresso aceite as ideias, as propostas, os planos dele. Então é uma maneira dele, enfim, ganhar popularidade, ganhar fôlego, usar esse dia como um dia político para fazer anúncios importantes de isenção de imposto de renda, de aumento de salário mínimo depois de 6 anos, né, de salário sem ter aumento real. Colocando uma perspectiva de esperança, né? Que, olha, o futuro vai ser melhor, de que agora tem alguém ali focado em defender o trabalhador, falando e representando o trabalhador, e foi isso que ele fez. Ele se colocou como o Lula da esquerda, o Lula sindicalista, e o Lula que cumpre promessas de campanha, porque sabe que a briga com o Congresso vai ser grande e ele depende disso. Guga, agora sim, a gente está ouvindo um ruidinho aí do seu microfone. Vou te pedir para reconectar, talvez só com fone de ouvido e microfone. E eu fico batendo esse papo com a Carol enquanto isso, tá bom? A gente volta em um segundo. E, Carol, lembra aí do slogan, né, do presidente Lula, que é União e Reconstrução. Sim. Estamos aí em 4 meses de governo. Você acha que o presidente está conseguindo fazer jus a esse slogan? Assim, tá tentando. Eu acho que o dia 1º de maio, né, concordando com o Guga, ele era muito emblemático disso, inclusive do slogan da União e da Reconstrução. Então, o Lula se dedicou bastante a falar de uma agenda que é a agenda que foi parada, né, nos últimos 6 anos, incluindo o governo Temer e Bolsonaro. Então, por exemplo, né, a desvalorização real do salário mínimo, dos reajustes, né, no imposto, na tabela do imposto de renda, que são o que a gente pode chamar de agendas clássicas do Partido dos Trabalhadores, né? Então, agendas estão presentes no discurso do Lula desde 2003. Mas também tiveram agendas novas que têm a ver com reconstrução e união, talvez a entrada de novos setores e temas na agenda do Lula. Penso, por exemplo, né, o tempo que ele dedicou para falar sobre assédio, por exemplo, né? Na última semana tiveram a atual presidente, né, a Maria Rita, presidente da Caixa Econômica, indicou, né, houve uma série de denúncias de casos de assédio na Petrobras e na Caixa Econômica, de assédio contra as mulheres, na antiga gestão, né, na gestão dos indicados pelo governo Bolsonaro, e a Maria Rita, né, que faz parte um pouco dessas novas presidentes de autarquias, mulheres, né, que foram nomeadas por Lula, disse que vai levar à justiça os casos. Então, Lula dedicou algum tempo para falar de assédio, falou do decreto que ele assinou no 8 de março de combate ao assédio, ou seja, falou do tema, né, de
de desigualdade salarial entre homens e mulheres, ou seja, temas que não eram temas presentes quando o Lula era presidente no seu principal discurso. Então, a gente pode ver temas muito clássicos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas com a entrada de novas agendas que tem a ver, né, com um diálogo mais amplo com novos movimentos sociais, mas também com uma leitura, né, de que parte da sociedade está mudando, né, e há novas reivindicações. Foi muito importante a fala sobre a equidade, né, salarial entre homens e mulheres. Achei que o Guga tivesse voltado, ainda não. Mas também no evento de hoje, Lula voltou a criticar a taxa de juros e disse que não se pode viver em um país onde a taxa de juros não controla a inflação, controla o desemprego. E foi um grande recado, desta vez, para os trabalhadores, né, levando o assunto de taxa de juros para a população, né? Mais um enfrentamento do governo contra a taxa de juros, né, Carol? Sim, não, sim, e foi um palanque para ele fazer isso, então não foi como ele tem falado antes, né, em momentos muito tímidos com a mídia, com a imprensa, né, um pouco por recado, então foi uma fala muito formal e que tem muita clareza, né, da estratégia. O Lula sabe que, ao falar dessa política econômica mais austera, né, que está sendo implementada ainda pelo Banco Central, ele se coloca diretamente contrário ao lado, né, do que a gente pode chamar da classe trabalhadora. Então, ele sabia muito bem para que ele estava falando. Se existia alguma dúvida nas declarações anteriores, hoje ficou muito, muito nítida, né, que ele sabe bem qual é o interlocutor dele. E, como sempre, isso gera crises dentro do governo, porque, por um lado, esse é um recado para o Banco Central, mas também para quem conduz a política econômica dele, né, que é o Haddad, ministro da Fazenda. Então, é sempre delicado. Guga voltou. Guga, a gente está falando do momento em que o presidente Lula critica a taxa de juros. Ele diz que a taxa de juros não controla a inflação, controla o desemprego. Falar desemprego para os trabalhadores num dia tão especial é uma mensagem muito forte, muito clara também, né? Pois é uma mensagem muito clara de quem sabe que precisa tanto fazer um gesto de pressão, continuar com a pressão, para que esse Banco Central verde e amarelo aí, que já vestiu as camisas do Bolsonaro, para que o presidente do Banco Central se sinta, de alguma maneira, mais obrigado a ser mais maleável nessa questão, né, já que ele tem sido muito duro para muita gente nessa negociação. Além dessa pressão, ele precisa também dividir culpa. E dividir culpa, nesse caso, não é uma maneira de tirar a responsabilidade do Lula, mas é mostrar que parte desse processo de recuperação econômica do Brasil não depende só do Lula, apesar dele ser o principal. Mas tem também essa questão, por exemplo, do Banco Central, que tem um papel muito importante para que o empresário, para que o Brasil volte a investir e precisa, portanto, de uma redução de juros drástica para que isso comece a acontecer. E o Lula sabe, o PT sabe, isso é uma estratégia do Lula também, que além de fazer uma pressão, ele precisa explicar para o brasileiro que a culpa também é do Banco Central, que a culpa é também do presidente do Banco Central, para de alguma maneira dividir responsabilidade, que é dividida nesse caso, não é só do Lula, e mostrar que e apertar para o lado do Roberto Campos, e tirar um pouco o peso de um possível não crescimento que as pessoas esperavam, tirar esse peso só do governo, que será do governo também, e repartir com o outro culpado, que seria o Roberto Campos. E quem também se pronunciou no evento do Dia dos Trabalhadores hoje foi o deputado Orlando Silva, que voltou a criticar o lobby das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs. É claro que eu estou falando da PL, do projeto de lei do PL. Sempre fico na dúvida, né? Porque o PL é o partido, mas é o projeto de lei também. Enfim, mas é o PL porque é o projeto de lei. Bom, Orlando Silva acusou, né, as Big Techs de estarem em um trabalho de sabotagem para impedir o avanço do projeto de lei. Orlando Silva esteve com a gente esta manhã no ICL, primeira edição, e reforçou a importância da aprovação do projeto de lei das fake news para regulamentar o setor. Guga, você acha que a oposição vai deixar passar essa PL essa semana? Olha, o Orlando Silva não está muito confiante. Se depender dele,
é melhor ganhar um pouco mais de tempo. Ele acha que a base governista ainda não está ali formada de fato para aprovar essa PL, esse PL, inclusive por conta da pressão que está tendo das próprias redes sociais, né, que estão ajudando com seus algoritmos a criar uma pressão muito contrária à aprovação, e já tem muito deputado que recuou, deputado do Centrão, que era favorável a aprovar esse projeto de lei, que agora já recuou. Hoje o Orlando ele tentou mudar algumas coisas no projeto para ver se reconquista aí essa base que começou a minguar. Porém, não dá para saber. É muito arriscado colocar para votação e perder, né? É muito arriscado. Eles precisam ter uma folga, uma segurança de que vão vencer. Essa folga, no momento, não há. Se for a votação essa semana, será aquela votação que ficará sob suspensa até o final. Ninguém vai saber até o final se passará ou não. Acho que eles vão tentar ganhar tempo. É assim que eles costumam operar quando não tem certeza se vão vencer. Então, acho que o governo vai tentar ganhar tempo, mas saberemos amanhã. Amanhã estarei lá no Congresso apurando isso. Boa. E hoje quem usou o Google para fazer buscas viu um link escrito com uma mensagem que fala o seguinte, ó: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. E aí esse link direcionava para um post do blog do Google com inúmeras críticas ao projeto. Então, Carol, o que a gente vê claramente as Big Techs nadando contra essa PL, né, de aprovação contra a descriminalização. A gente está falando aqui sobre não mentiras, a gente está falando sobre propagação de violência, a gente está falando sobre crimes, né? Crimes do mundo real, que também não podem ser cometidos no mundo virtual. Mas a gente também sabe que mentiras se propagam de uma maneira muito mais rápida, e é dessa forma também que as plataformas ganham dinheiro. Sim, não, concordo, e a própria inserção, né, desse link, ele é exemplar da desproporcionalidade de poder, né, que toma parte da esfera pública ao exatamente isso. Você tem um setor, né, político tentando mobilizar uma conversa, né, pública, né, que vai ter seu espaço, né, de realização, né, no Congresso, enquanto você tem uma desproporcionalidade de força de parte das Big Techs, nesse caso específico do Google, que quase domina hegemonicamente o campo, né, de busca no Brasil. Mas tem um ponto interessante, assim, eu concordo com o Guga sobre que vai ser retardado, né, mas o discurso do Orlando cada vez mais em cima e nomeando, né, falando que é lobby, big techs, empresas, é um debate entre o bem público e o setor privado, ou seja, é um debate sobre o bem público e valores privados. Eu acho que é importante, inclusive, para educar a própria base, não estou falando só dos representantes políticos, mas a própria base mais progressista e governista, que tem muita dúvida em torno do mundo da regularização e do debate sobre direitos digitais. Então, acho que o Orlando, se acha que já vai perder, pode ser, não acho que ainda é isso, ele entende que, para além de conseguir ou não, né, a aprovação de uma PL favorável, de um PL, né, favorável à regulamentação, é importante, sobretudo, um processo educativo dos setores progressistas brasileiros em torno do debate de direitos digitais, privacidade, desinformação. Então, acho que é muito mais do que apenas esse projeto. É, na verdade, um contorno e um enquadramento que a gente vai fazer, que vai dominar a cena pública nos próximos anos, né? E é um debate, como você disse, mundial, né? A gente precisa começar de alguma forma, porque a gente está vendo na prática, né, a materialização desse ódio, mortes, enfim, violência nas escolas e propagação de fake news. Ou seja, pode não estar perfeita, mas a gente precisa começar de alguma forma. E, exatamente como você disse também, esse link na busca do Google mostra realmente como não é fair, né, essa disputa entre as Big Techs, porque imagina o número de pessoas que hoje usou o Google para fazer uma busca. E quantas pessoas foram impactadas com esse link e as informações chegaram para um número imensurável de pessoas, né? Então você vê o controle, né, que as plataformas têm
sobre qualquer assunto, né? Na verdade, sobre qualquer assunto. Nesse caso, é um assunto interessante para elas, porque mexe diretamente no bolso, né, das Big Techs. Mas o ministro Flávio Dino disse pelo Twitter que vai encaminhar esse print, né, esse link na página do Google que a gente falou aqui, para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Ele disse assim, ó, estou encaminhando o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas. Ou seja, além de um monopólio, é um direcionamento total para o que lhe é interessante, né, Guga? Fica muito claro aqui. Inacreditável eles usarem os algoritmos para direcionar as pessoas até mesmo para fake news, para notícias que sugerem, por exemplo, que seria criado um comitê de fiscalização que iria olhar o que as pessoas estão escrevendo. Não explica que o comitê, na verdade, vai notificar essas empresas, essas redes sociais, se elas estiverem descumprindo o que a lei observa, com algo que um juiz mandou, e não um comitê fiscalizando. Essa é uma das grandes fake news que criaram em torno dessa história e que acabou fazendo com que muita gente passasse a ver isso com maus olhos, né? Então virou uma briga de narrativa pesada e você tem do lado da mentira, no caso, os próprios algoritmos, o que prova a necessidade de se regulamentar. Isso é a prova irrefutável do quanto é importante regulamentar. Se não regulamentar, você vai ser manipulado pelas redes sociais, que não se furtam a manipular as pessoas, como estão fazendo agora, está escancarado. Estão aí, mais uma vez, tentando cercear o debate, fazendo com que aqueles que são a favor desse projeto de lei tenham um espaço irrelevante, que não consigam ser alcançados nas redes, enquanto mentiras como essas que eu citei agora são propagadas pelas próprias redes sociais. E olha, tem relatos também de usuários do Twitter que não conseguiam fazer as postagens quando citavam o PL das fake news. O algoritmo reconhecia e impedia logo a publicação. Olha aqui, mais um exemplo claro do controle, né, das plataformas digitais. E aí, o Ricardo Capelli, que agora está comandando, né, o GSI temporariamente, é o interino, está dizendo o seguinte, ó, é no mínimo curioso ver empresas estrangeiras fazendo campanhas publicitárias agressivas contra o PL das fake news. Típico caso de interferência externa indevida em assunto de interesse nacional conduzido pelo Parlamento Brasileiro. Tá feia a briga, né? Enfim, cada um querendo ocupar o território de uma maneira que seja interessante para quem está defendendo, assim. É desleal, né? Porque o controle, na verdade, está na mão das Big Techs até hoje, enquanto não sair essa PL. Claramente, né, Guga? Não, sim. E ainda tem esse tema, né, da soberania nacional, porque quase todas, né, as Big Techs, apesar de terem escritório no Brasil, né, o caso em torno do Telegram ficou muito emblemático sobre isso, que era impossível notificar, porque, né, não tinha representante legal no país. Depois... Então, isso é um debate que durante muito tempo a gente dizia que era um debate do futuro, mas esse é um debate do presente, assim, né? De soberania, o papel dos Estados-nações nessa economia global, onde você tem empresas que não só, né, lideram parte do debate público, controlam, dominam as regras do debate público e que estão totalmente livres pelo desenho, né, legal ao qual, né, estão estabelecidas as amarras e as possibilidades de garantia, né, de um debate justo, né, e não abusivo. Então, acho que esse é um debate exemplar e acho fundamental, né, que tenha a liderança, né, tanto do Orlando quanto do relator, mas a participação ativa, né, de nomes muito importantes, né, como do Ricardo e do Dino, né, no Ministério da Justiça. Quem também tweetou hoje foi o Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso. Está dizendo o seguinte, ó, além das providências já anunciadas pelo ministro Flávio Dino, estou representando junto ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para abertura de inquérito administrativo por possível infração contra a ordem econômica, por abuso de posição dominante. É o que a gente estava falando aqui, né? A posição hegemônica, né, dessas plataformas, enfim, ditam o ritmo, basicamente, ou pelo menos tentam ditar o ritmo num território que elas têm total autonomia, hoje em dia, enquanto não tiver regulamentação, claramente.
A gente é regulado pelas redes, é isso. A gente está sendo regulado por empresas privadas que agora são as que têm a maior rentabilidade do planeta, as mais lucrativas, aquelas que são capazes de criar algoritmos que conseguem fazer com que você não publique, por exemplo, uma música de algum cantor por conta de direito autoral, aquela que consegue fazer com que várias leis sejam cumpridas, mas que quando chega essa questão de ir para cima de usuário que está propagando algum tipo de crime, eles fingem que é difícil demais, que não pode, que não quer, eles criam algum tipo de dificuldade. E agora eles tentam, inclusive, manipular a sociedade, manipular a informação, enganar, tentando cercear esse debate, que é o que eles estão fazendo. Então, é pesado, né? Essa história, enfim, é um exemplo perfeito da necessidade de se regulamentar. Tem que se regulamentar. É claro que é importante ter muita gente debatendo isso, e mesmo com 2 anos, está desde 2020 sendo debatido, e eu não acho ruim que nesse momento final tenha mais gente querendo polir isso, falar que, olha, tem esse ou esse ponto que pode criar algum tipo de problema, é melhor debater mais um pouquinho isso para que isso saia de uma maneira perfeita, porque realmente é um tema que tem que ser feito com muito cuidado, para não gerar nenhum tipo depois de tiro no pé, de algo que possa ser colocado de fato para calar alguém. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o debate está sendo cerceado aí sim, não pelo governo, mas por essas empresas privadas. E, de novo, falamos da falta de clareza, né, da comunicação do governo, porque, enfim, a gente está falando de uma regulamentação, a gente está falando sobre crimes, né, Guga? E a conversa já foi para um outro lugar, né? Foi para um lugar religioso, para um lugar de hegemonia, né, de algumas empresas de mídia que vão ganhar mais dinheiro em detrimento de outras. Quer dizer, a conversa ela se abriu, né? E o core, né? O principal, que é a regulamentação, né? Que evita compartilhamento de fake news, se perdeu um pouco na discussão, né? No debate. Não, e é interessante até porque tem muita comparação com o debate sobre regulação de mídias e empresas de comunicação. Apesar, né, de terem suas semelhanças, não é a mesma coisa por vários motivos. Primeiro que, mesmo que, né, não vamos entrar nesse tema agora, pode ter um dia só para isso, mesmo que seja insuficiente, quase uma parte grande do debate sobre regulação de mídias e empresas de comunicação, assim, a quantidade de normas, instrumentos legais que existem, por exemplo, para indústrias televisivas, para empresas de mídia, nem se compara ao mundo das big techs, que é quase um mundo livre, assim, no seu sentido mais amplo, mesmo que cada vez mais esteja provado que a maior parte da população brasileira se informa e utiliza as plataformas como meios de comunicação. Então, a gente está falando de um lugar, né, que mobiliza grande parte da população e que é um território, assim, eu sei que pode parecer alarmista, mas é um território sem lei, né, um território que age à margem dos debates constitucionais. Assim. E olha lá, Guga, estou lendo aqui no Valor Econômico, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reunirá amanhã com líderes partidários e com o relator do projeto de lei de combate às fake news, Orlando Silva, para medir a disposição das bancadas em apoio ao avanço da proposta. Uma eventual perspectiva de derrota pode determinar o adiamento da apreciação que até o momento está prevista para esta terça-feira. Ou seja, já tem a cascata para conseguir adiar por uma semana. Foi o que eu disse há pouco. Não tem, é sempre assim. E é no dia da votação que eles conseguem, de fato, medir. Então, hoje é um pouco de suposição, já baseado num reflexo do que eles estão apurando, que mostra que tem uma galera que está minguando, que está deixando de ser a favor desse projeto de lei, alguns deputados. Então, com base nisso, já começa a se criar um ambiente pessimista para amanhã. Aí vem agora isso, né? Essa reunião de líderes que de fato que é o que define. É ali, os líderes é que estão agora medindo a temperatura e aferindo ali com o seu grupo quem é que está a favor e contra. E aí amanhã cada um vai dar o teu número. Olha, eu tenho tantos, eu tenho tantos, eu tenho tantos. Se tiver uma folga boa para aprovar, uma folga boa, 30, 40 deputados a mais que precisaria, aí eles vão
tentar aprovar já nesta semana, a partir de amanhã. Só que, a priori, o que parece é que não terá. Porém, é isso, só amanhã, depois dessa reunião, que a gente vai ter certeza. Pois é, então já ficamos aí sem saber o que seria, né, amanhã, terça-feira, seria votado, já talvez já não aconteça mais. Enfim, essa guerra, essa queda de braço ainda está forte, né? Tanto que o presidente da Câmara vai entender melhor para que lado que ela pende. Bom, ontem à noite, Lula fez um pronunciamento para cumprimentar todos os trabalhadores do país e divulgar duas boas notícias. A primeira é que quem ganha até 2 salários mínimos vai ficar isento do imposto de renda. E a segunda é o salário mínimo, que não era reajustado há 6 anos e foi fixado em R$ 1.320, um aumento de R$ 18, um aumento real de R$ 18. A grande novidade neste caso é a política de valorização permanente do salário mínimo, que será estabelecida por projeto de lei que precisará do aval no Congresso. Guga, como é que você avalia esse pronunciamento à nação do presidente Lula para anunciar o salário mínimo? E já cola em outra pergunta. Seria um sinal de que ele já está trabalhando no reforço da comunicação positiva do governo? Ele está, sim. Eu acho que é normal você aproveitar. Realmente, esse é um dia muito bom para o político, né? Serve de palanque para os políticos. O Lula sempre participa desse evento lá no Vale do Anhangabaú, né? Como é que fala? Anhangabaú. Enfim, ele sempre participa. E é um evento político mesmo. E o Lula fez a parte dele. Foi até um discurso pequeno, né? Comparado aos discursos que o Lula costuma fazer. O Lula geralmente faz discursos prolongados. E esse foi curtinho, objetivo, passando um recado muito inteligente, de que, olha, estou cumprindo promessas de campanha e estou do lado do trabalhador. Finalmente, depois de 4 anos ou 6 anos, a gente tem um governo, essa é a narrativa, que vai defender o trabalhador a todo custo, que vai conseguir um salário maior, que vai conseguir uma isenção de imposto de renda para mais gente e que vai depois dar um jeito de balancear isso, essa perda de receita, fazendo com que quem tem mais dinheiro pague. Inclusive, eles estão querendo agora taxar quem ganha dinheiro com offshore. Então, a ideia é fazer um governo de esquerda, um governo que faz com que quem é rico pague mais, quem tem menos pague menos, e foi isso que ele fez hoje, se posicionou muito bem dessa maneira. E é uma forma, como eu falei antes, de conseguir um fôlego, uma popularidade que vai garantir um fôlego lá no Congresso para seguir ali tentando aprovar os projetos do governo. A próxima é a reforma tributária, né? Depois da meta fiscal. Então tem muita negociação à vista, além, óbvio, de CPIs, várias CPIs que estão querendo abrir. É até uma maneira do Lira deixar o governo um pouco refém dele, já que ele vai depender de negociar com o Lira para se sair bem nessas CPIs. Então tem um jogo muito pesado de chantagem do Congresso, e para poder se colocar numa posição melhor quando for negociar com esses chantagistas, é importante estar forte, estar com popularidade, e hoje foi um dia para conseguir isso. Pois é, sobre a isenção do imposto de renda, segundo cálculos da Receita Federal, a medida deve atingir cerca de 40% dos trabalhadores, o que representa mais de 13 milhões de pessoas que deixarão de pagar o imposto de renda a partir deste mês. Está valendo a partir de hoje, 1º de maio. Já a isenção para quem ganha até R$5 mil é uma promessa de campanha de Lula e será gradual até 2026. Carol, foram 2 medidas para favorecer, né, a base de Lula e cumprir promessas de campanha. Na sua avaliação, você acha que isso vai melhorar um pouco a avaliação popular do governo Lula neste começo de governo? Espero que sim, né? A política em especial de valorização do salário mínimo, né, junto com Bolsa Família, foram, sem sombra de dúvidas, as políticas mais bem-sucedidas, né? Do Lula 1 e Lula 2. E o salário mínimo em especial, não porque, né, a maior parte dos trabalhadores não recebe um salário mínimo, mas é porque, no caso brasileiro, a valorização do salário mínimo ela incide numa base grande da população brasileira, que é de quem recebe benefícios do INSS, né? Tendo em vista que a Previdência Social brasileira coloca como ponto de partida, e a maior parte
dos beneficiários, né, brasileiros ganham de 1 a 2 salários mínimos no INSS. Então, ela é uma política que tem uma capacidade de impactar, né, os mais pobres do país de uma maneira muito intensa, toda vez que você tem uma política, sobretudo como essa, de longo prazo, né, de valorização anual do salário mínimo. Então, sim, ele anunciou, ele pagou dívidas, né, dívidas de campanha, mas ainda precisa dialogar com certos setores mais populares, né? Ou seja, o Lula 3, ou seja, o Lula de 2023, né, esse governo, vive num mundo de trabalho muito diferente, né? Quando o Lula ainda era presidente, iFood, Uber, por exemplo, ainda não tinham começado a operar no país. Então, a gente vive num mundo de emprego informal e, né, de políticas do mundo do trabalho muito diferentes da realidade dos primeiros governos Lula. Mas, sem sombra de dúvidas, isso é um ponto de partida para trabalhar, né, com os valedos sociais, os mais pobres do país. Mas, sobretudo, se ele quiser impactar mais juventudes, periferias, ele vai precisar se debruçar mais sobre o mundo do trabalho informal, trabalhadores de aplicativo. E aí é um debate árduo, porque conecta com o anterior, que tem a ver com o lobby também dessas plataformas. Ele falou também dos trabalhadores de aplicativos no seu discurso, né? Então, ele está realmente, de fato, tentando abraçar, né, todos os trabalhadores e cumprir promessas de campanha. Vou fazer a mesma pergunta para o Guga. Guga, você acha que isso vai ajudar a dar um gás na popularidade do governo Lula? Eu acho que vai ajudar a dar um gás, de fato, como a Carol falou, são políticas que costumam, e a gente sabe que tem, claro, um alcance muito grande, muita gente que é beneficiada com isso. Na questão do imposto de renda, são 14 milhões de pessoas, então é um grupo muito grande, e é claro que isso vai acabar trazendo um saldo positivo para o Lula. O Lula, o que hoje tira votos do Lula, os que não veem ainda o Lula, esse início do governo Lula, como um bom governo, são aqueles que estão sendo cooptados pela guerra cultural. O que tira votos do Lula, de fato, por enquanto, não é a economia, é a guerra cultural. São os grupos de evangélicos, de conservadores, que acabam se movendo mais pela questão do comportamento do que pela economia. Mesmo vendo a economia melhorar, eles continuam às vezes ali, olha, sou contra por uma questão ali de, eu não quero professor doutrinador, aquelas bobagens todas. E para vencer a guerra cultural, inclusive o João César, o professor, quando a gente conversou, ele disse isso aqui, você precisa ignorar a guerra cultural e botar comida na mesa. O que vence a guerra cultural é exatamente você não jogar a guerra cultural e continuar dando bons resultados, e continuar fazendo com que aquele anti-Lula, que às vezes é um evangélico que está ali, que ganha só um salário mínimo, e que é anti-Lula ainda, mas com um salário mínimo agora voltando a ter valor, voltando a ser valorizado, aí ele já começa a tender a deixar de lado a questão do comportamento. É um trabalho duro, de convencimento, que você ganha pela economia, pela comida na mesa, atuando como um político que trabalha em favor do povo, e não fazendo a guerra. Então o Lula está certo, ele não tem que jogar a guerra, ele tem que apresentar resultado e ele tem que cumprir promessa de campanha, e esse é o tipo de promessa que chega nesse público que hoje é anti-Lula por uma questão de comportamento, mas que pode ser seduzida pela questão da economia. Agora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, gostou tanto do anúncio do Lula que quis fazer ainda mais, né? Na sequência do pronunciamento oficial do presidente, o governador de São Paulo prometeu aumento do salário mínimo paulista para R$ 1.550, ou seja, R$ 230 a mais do que o piso nacional. Porém, essa proposta ainda precisa ser aprovada na Alesp. Carol, na sua opinião, Tarcísio, com esta medida, está mirando o protagonismo nacional, ou seja, já seria um passo em direção ao seu nome ficar mais conhecido nacionalmente? Sem dúvidas. Não sei o quão eficaz é a estratégia, tendo em vista, né, que foi um dia com tantos eventos e realizações, mas sem sombra de dúvidas é isso, né? Se colocar como um contraponto ao discurso do Lula. E se o Lula é presidente e um governador se coloca contraponto, a gente sabe o que significa. Mas
O último governador que fez isso, né, com o Bolsonaro, mas com Dória, não deu certo, apesar de ter passado 1 ano e meio fazendo exatamente isso, né? Cada declaração do Bolsonaro se colocava como contraponto. Essa declaração específica do Tarcísio, fico muito feliz por parte dos trabalhadores de São Paulo, em especial quem recebe benefícios de São Paulo, que também usam como piso, né, o salário mínimo do Estado, mas ao contrário do anúncio do Lula, que tem impacto em milhões de brasileiros, esse é muito mais restrito pelo próprio funcionamento, né, do mercado de trabalho brasileiro, onde a maior parte dos funcionários são seletistas e vão se aposentar pelo INSS e fixado com a tabela que quem decide é o presidente da República e não o governador do Estado. Mas é isso. Mas você ter um texto e falar que o seu salário é R$230 maior do que a maior parte da população, tem o seu valor, tem o seu peso, né, Guga? Sempre foi, não é novidade, né? Agora ele conseguiu um aumento ainda maior. No último aumento era 10% que tinha sido dado de aumento aí em São Paulo, agora ele conseguiu 20%, né? Agora, a curiosidade que fica é a seguinte: será que se o Lula não fosse presidente, ele faria isso? Se fosse o Bolsonaro, que passou 4 anos sem dar aumento, sem dar aumento real, ele faria isso? Ele faria esse contraponto ao governo Bolsonaro? Creio que não. Talvez esse aumento seja fruto, de fato, dessa corrida para brigar contra o Lula, ou seja, portanto, esse aumento aí em São Paulo tem um pouquinho do Lula também. Foi graças a essa disputa para ver quem dá mais que os trabalhadores de São Paulo terão esse aumento. Agora também fica outra pergunta: se Lula fosse o governador de São Paulo, já tem muita gente fazendo essa pergunta, quanto é que ele daria de aumento? Será que é para 1.700? Muita gente aposta que iria para muito mais do que 1.550. Então, ele está tirando onda num ambiente onde ele já é maior ali o salário e talvez ele pudesse aumentar mais ainda. Então, não tem disputa aí. Não tem como fazer essa comparação e fica no ar essa dúvida. Talvez com Lula governador de São Paulo, esse aumento fosse muito maior. Sim, esse ponto do Guga é muito importante, porque conecta exatamente com o que a gente disse, né? Fugir da guerra cultural é isso, é você criar um cenário, né, de contrapontos políticos no qual a vitória ela é material e concreta, né? E no final, quem fez o contorno da agenda nesse caso, o presidente do Partido dos Trabalhadores, né, que historicamente tem uma agenda atrelada à valorização real do salário mínimo. Então, concordo bastante com o Guga. Pegou carona, né? Pegou carona. Deixa eu trazer uma notícia internacional, porque o nosso vizinho Paraguai está de presidente novo. É o Santiago Peña, do Partido Colorado, que foi eleito com 43% dos votos válidos. Peña é economista e ex-ministro das Finanças do país. Sua eleição consolida a hegemonia da linha de centro-direita paraguaia, que há cerca de 70 anos, é isso mesmo, 70 anos, governa o país. Carol, o que significa a eleição de um personagem próximo à direita na América Latina? Qual o impacto disso? Sim. Eu acho que tem aqui alguns pontos. O primeiro é isso, no caso interno paraguaio, significa a consolidação de uma tendência, né, do Partido Colorado como principal partido. Mas aqui houve uma decepção, né, porque se acreditava que o candidato, né, que representava o partido de esquerda talvez tivesse um melhor desempenho. E aí eu acho que se conecta mais com uma agenda, sobretudo regional, né, latino-americana, que tem a ver com um pouco qual é o futuro dessa nova onda de esquerdas na América Latina, né? E aí eu digo, né, Obrador no México, Boric no Chile, Gustavo Petro na Colômbia, e, ao que parece, o Paraguai não vai aderir a essa nova onda rosa, né, de esquerda, mas, ao mesmo tempo, na mesma semana, né, outros presidentes da região se apontaram, né, a fazer agendas mais à esquerda. Então, acho que o cenário, né, que estava muito favorável para o Lula em termos regionais, né, porque o Lula é um organizador do campo, sobretudo sul-americano, vai ter aqui um obstáculo, mas o papel, né, da política paraguaia, inclusive na agenda internacional do presidente Lula, sempre foi tímido, muito por conta dessa hegemonia, né, do Partido Colorado à frente do país já há tanto tempo.
E analistas afirmam que a eleição de Penha se deu pelo apoio que ele recebeu das Forças Armadas. Aqui no Brasil, Lula tem tentado também investir uma boa relação com o Exército, mas polêmicas como a recente queda de Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, tem estremecido um pouco esse relacionamento. Guga, fazendo um paralelo com o Brasil, como é que está a relação do governo Lula com o Exército? Você acha que o Lula conseguiu reconquistar a confiança dos militares? Esse trabalho está acontecendo e está progredindo. O Lula está conseguindo criar pontes com esses militares, com o atual comandante do Exército e com alguns outros generais. Enfim, o Lula entrou numa situação onde parte dos militares tinha tentado dar um golpe. A gente sabe que tem militares no meio do golpe. É muito delicado, né? Você tentar voltar a ter diálogo com quem acabou de tentar te derrubar. Quando parte, pelo menos, desse grupo, se voltou dessa maneira contra você, e o Lula mesmo assim está sendo hábil. Colocou o José Múcio, que é alguém que tem um perfil mais conservador e que conseguiu criar pontes, já tinha pontes com os militares, tem a confiança dos militares, também conseguiu ganhar a confiança do Lula, e esse trabalho a gente vê cada vez mais o Lula participar de eventos, de cerimônias junto com os militares. A questão agora é a CPMI, o Lula sabe que a CPMI tem esse poder de criar embaraços, já que os militares terão que ser inquiridos, como eu disse, eles participaram do golpe, mas o Lula e o PT vão ter todo o cuidado, como o próprio Lindbergh já falou aqui. A gente já sabe que o PT vai ter um cuidado especial na hora de convocar os generais, mas não vai poder se furtar a fazer isso. Vai ter uma cobrança muito grande para que não se passe pano de maneira alguma para nenhum culpado. E a gente, portanto, vai ter que pegar em gente de alta patente. Só que é um trabalho muito delicado que o Lula está tendo esse cuidado. Ele não está indo para o racha, ele não está provocando, ele deixou o GSI na mão dos militares exatamente porque sabe que a CPMI vai criar embaraços. Então, ele está jogando dos dois lados, no morde e assopra, e está fazendo isso de uma maneira que, pelo que a gente tem ouvido dos próprios militares, ele está conquistando, sim, o apoio. O general, hoje, que comanda o Exército, está se mostrando fiel ao Lula, o presidente do Tribunal Militar está se mostrando fiel. Então, está funcionando, sim, está dando certo aqui. E só para ainda não sair desse tema, e para terminar meu comentário, falando ainda dos Bolsonaros, eles são tão sorrateiros que o Flávio Bolsonaro ele se aproveitou da eleição, né, no Paraguai para fazer mais um ataque ao nosso sistema eleitoral. Ele faz um comentário, como se fosse um comentário inocente, mas é um ataque. Ele escreveu na internet que, usando o voto eletrônico como um comprovante impresso e o sigilo do voto garantido, em poucas horas declarou o resultado oficial das eleições do Paraguai, né, sem qualquer desconfiança por parte da população. Aqui também não teve desconfiança, Flávio Bolsonaro. Só quem tenta gerar esse tipo de desconfiança é você, com comentários covardes como esse. Sim, como diz uma amiga minha, ai, que preguiça, né? Essa gente não cansa, essa gente não cansa. Sim. Guga Noblar, obrigada. A gente se encontra amanhã no ICL2. Carol, é sempre um prazer receber você aqui também. Um beijo e boa noite. Bom restinho de feriado pra gente. Obrigada. Queria mandar um beijo para Carol, que é maravilhoso fazer sempre com ela aqui o ICL, para a Rô também. E para todos vocês aí que acompanharam o programa até agora, avisar que amanhã acaba a votação do Prêmio Best. Se vocês me deixarem primeiro até amanhã, eu estou entre os finalistas. É a última vez que eu vou ter que encher o saco de vocês pedindo voto. E votem também no ICL. Na categoria opinião tem o ICL, na categoria jornalista. Votem no ICL e em mim, porque até amanhã a gente vai entrar na final se vocês ajudarem. Votem lá. Tamo junto, Rô. Tamo junto, Carol. Tchau, obrigada. Valeu, galera. Boa noite. Eu vou reiterar o convite para dar um like aqui embaixo, para quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube, também ativar o sininho para ser notificado da nossa programação e também de se inscrever nos nossos canais no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Quem estiver no Instagram também pode dar um coraçãozinho aqui ao lado que a gente vai receber, tá bom? Bom, amanhã voltamos à programação normal. Amanhã sim é dia do trabalho e começa às 7 da manhã com o Desperta, o nosso colega Leandro Demori, às 7 horas da manhã, das 7 às 8, e às 8 tem ICL Notícias, primeira edição,
com Vivian Mesquita, William De Luca e Edu Moreira. E à noite, você já sabe, tem ICL, segunda edição. Amanhã, Chico Sá está de volta das férias. Vejo todo mundo amanhã. Boa noite, bom restinho de feriado. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais, galera. Até mais.